Neste vídeo, eu vou dar continuidade nos estudos onde eu parei. Os vídeos anteriores foram apenas uma forma de dar início ao canal, para eu me apegar à rotina e à forma de produção e organização dos vídeos, além de eu me adaptar à ideia de como seria e de como deve ser a produção dos meus roteiros, que deve ser praticamente um caderno de anotação, onde eu explico de acordo com a minha visão aquilo que eu aprendi e da forma que eu entendi. Eu acredito que toda forma de aprendizado e todo conteúdo que é repassado para um caderno ou para um arquivo .txt devem ser os seus pensamentos e a sua visão sobre o que você aprendeu ou entendeu sobre o conteúdo, pois assim você reforça o seu entendimento sobre algo. E nada melhor do que discutir com o seu professor ou com alguém que tem mais conhecimento do que você sobre as suas dúvidas e sobre aquilo que você entendeu e repassou para o caderno, para que você possa ser refutado e para que possam corrigir as suas ideias sobre algo que você supostamente entendeu e reforçar os seus pensamentos e entendimentos que não foram refutados, mas sim confirmados. E sim, você deve copiar no seu caderno ou em seu arquivo.txt o conteúdo que foi passado pelo seu professor, principalmente copiar e dar ênfase para as partes que você julga ser importante e dar ênfase para as partes que o seu professor disse ser importante de você entender e aprender. E hoje, depois de eu saber bastante coisa de HTML, CSS, JavaScript e Python, eu agora tenho que aprender uma coisa que eu temo muito em ir atrás de aprender, que é o SQL. Então, durante bastante tempo, vamos falar apenas sobre SQL, até eu aprender todo o conteúdo necessário para fazer uma ótima aplicação. A partir daqui, eu quero alertá-los que nesse vídeo eu não vou aprender nada, mas vou atrás de procurar saber quais são os primeiros passos que eu devo dar para aprender. Neste vídeo eu vou tentar montar uma guia, um caminho que eu devo seguir para aprender e não ficar aprendendo simplesmente o conteúdo aleatório que eu acho que é o certo de aprender. Antes de eu pegar mais interesse por esse conteúdo para poder avançar, eu usava o SQL Alchemy, que simplificava um monte de coisa. E para armazenar os dados eu usava o Session, mas algo dentro de mim sabia que saber usar o SQL Alchemy e usar o Session para armazenar as informações dos usuários não era o 100% correto de se fazer isso. E que para fazer de forma mais apropriada eu teria e tenho que aprender de forma mais aprofundada a usar outros tipos de SQL para ter uma aplicação mais adequada para os sites que eu for produzir. Mas como eu devo começar? Bom, e a melhor forma de saber como começar é perguntando para quem sabe. E para isso, eu fui no melhor aplicativo chamado LinkedIn. E lá, eu fiz uma publi explicando um pouco a minha situação e perguntei para o pessoal como eu deveria começar a estudar SQL. E lá me surgiram apenas 2 comentários me dando direcionamentos diferentes como eu devo seguir esse meu rumo sozinho. E o primeiro foi: para primeiros passos, tem alguns sites como o W3 School, que já foi falado antes, onde você pode praticar. Depois, se quiser, tem cursos bem legais como os do Andre E. Ok, vamos tentar extrair o máximo de informação possível para conseguir fazer isso dar certo e para que eu possa aprender de forma adequada a SQL. A primeira informação que nós temos é utilizar o W3 School, o mesmo site que eu mencionei no meu primeiro vídeo, se eu não me engano, para dar os primeiros passos para aprender SQL e conseguir pôr algumas coisas em prática. A segunda informação que nós temos é procurar por um tal de Andre E, que ele tem alguns cursos ensinando a usar o SQL. Pesquisando um pouco mais sobre essa pessoa no próprio LinkedIn, infelizmente eu não achei nenhum curso, comentário ou post falando a respeito de algo relacionado a SQL. Pesquisando um pouco mais no YouTube, eu também não achei nada relacionado a ele. Apenas um monte de conteúdo aleatório e principalmente de Opera. Colocando na barra de pesquisa o nome da pessoa e à frente SQL,
Eu achei um monte de vídeo falando sobre a SQL e uns vídeos perdidos, mas nada sobre essa pessoa, então eu vou descartar essa opção. Procurei e não achei nada relacionado que poderia me ajudar nessa jornada. Indo para o próximo comentário, o mesmo disse o seguinte: antes de aprender SQL propriamente dito, recomendo começar por estudar sobre bancos de dados relacionais. Entender o que é uma tupla, uma coluna, uma consulta, uma transação e etc. Depois disso, vai num SGDB mais simples, começa com MySQL, que tem muito material online. Depois dá uma olhada em PostgreSQL também. E o mais importante, vai com calma, no seu tempo. Não dá para aprender bancos de dados do dia para a noite. Tá, o primeiro ponto que eu quero enfatizar é o quanto eu me senti tranquilo com esse comentário. Me senti abraçado por essa pessoa quando ele disse, e o mais importante, vai com calma no seu tempo. Não dá para aprender bancos de dados do dia para a noite. Talvez eu tenha me sentido confortado por esse comentário justamente por eu fazer o oposto e tentar aprender tudo do dia para a noite. Eu faço isso porque eu sinto que a cada segundo que se passa, por eu não estar em uma escola ou em um curso, e por muito menos tentar entrar numa faculdade através do Enem, eu sinto que eu estou ficando para trás. Mesmo obtendo conhecimentos de coisas que nem mesmo pessoas que estão fazendo curso na faculdade têm. Eu prefiro estudar aquilo que eu quero aprender e que eu tenho certeza de que eu vou conseguir, do que ficar estudando conteúdo que eu não quero aprender e que não tem nenhuma relevância para o que eu quero aprender, só para fazer uma prova correndo o risco de eu não passar e acabar perdendo um tempo valioso só para ter uma bolsa de estudo, para poder entrar em uma faculdade onde eu vou ter que ficar gastando dinheiro com passagem e tempo para ir da minha casa à faculdade e vice-versa, correndo o risco também de não ter o que comer ou vir de barriga vazia. Desculpa pelo desabafo. E a primeira coisa que ele diz é: antes de aprender SQL propriamente dito, recomendo começar por estudar sobre bancos de dados relacionais, entender o que é uma tupla, uma coluna, uma consulta, uma transação e etc. Seguindo a dica do amigo, então isso vai ser a primeira coisa que nós vamos fazer. Entender o que é banco de dados relacionais, tupla, coluna, uma consulta, uma transação e etc. Mas o que seria esse etc? Bom, nós vamos descobrir quando pesquisarmos sobre bancos de dados relacionais. Em seguida, ele diz: depois disso, vai num SGDB mais simples, começa com MySQL, tem muito material online. Bom, aqui ele diz para gente ir em um SGDB mais simples. Como ele não disse o que é, fica ao nosso dever entender e aprender sobre. Em seguida, ele diz para a gente começar com MySQL, que aparentemente tem muito material, conteúdo do mesmo, facilitando a nossa pesquisa. E por fim ele diz, depois de dar uma olhada em PostgreSQL, que vai ser o fim dessa jornada, de acordo com a dica do nosso amigo. Mas é claro que isso não vai ser o fim. A dica do nosso amigo é só o pontapé inicial. A dica dele vai servir como base de mais pesquisa para entendermos como a gente deveria começar a aprender sobre SQL. Agora vamos pesquisar a respeito e entender melhor esse passo a passo para aprender. Só que a criação da nossa lista com todos os conteúdos que eu vou aprender, eu vou deixar para o próximo vídeo, pois já estamos no final deste vídeo. Então não esquece de deixar aquele likezinho para que o vídeo possa chegar em mais pessoas. Não se esqueça de se inscrever e de ativar o sininho para que você possa receber a notificação dos próximos vídeos e fui!